Continuando então aqui, com relação, né, ao sinônimo e antônimo, por exemplo, principalmente o sinônimo agora, nós vimos então que o antônimo no relação aos prefixos ele altera, né? Com relação aos sinônimos, né, nós temos algumas palavras que lá no início a gente aprendia que era sinônimo, né, porque todas indicavam alguma coisa, só que hoje no sexto ano nós vamos ver que, mesmo sendo sinônimos, elas possuem semanticamente, elas possuem algumas diferenças, tá? Mas qual diferença seria? Então, só para vocês entenderem que semântica, ela estuda os aspectos relacionados ao sentido das palavras e enunciados, a relação das palavras com o mundo e a produção de sentidos na linguagem. Então, por exemplo, eu tenho uma palavra, né, e tenho algumas outras que são sinônimos, ou seja, elas estão dentro da mesma significação. Só que semanticamente elas possuem diferenças. Como assim? Existem palavras mais pesadas, né, que dão um aspecto pesado. Algumas palavras mais tranquilas, e elas são sinônimos. Então, quando nós vamos ver aqui, ó, guri, garoto e pivete. Por exemplo, nós temos na nossa contextualização, né, na nossa utilização, que guri é uma forma de garoto lá do sul, né, que eles usam essa modalidade, né, dentro dessa variação linguística, guri como garoto. Só que o pivete, ele não é somente um garoto. Ele é um garoto, por exemplo, delinquente. É usado de uma forma depreciativa. Ou seja, ele tira toda a questão legal, né, boazinha do garoto e coloca como um garoto de rua, por exemplo, um garoto delinquente, né, que age de maneira, de forma incorreta, né, contra os intuitos da sociedade. Então, isso seria pivete. Né? Então, um menino de rua, por exemplo, é um pivete. Ele deixa de ser um garoto, deixa de ser um guri e passa a ser chamado de pivete. Mas tudo isso aqui faz referência, tudo isso são sinônimos. Mas semanticamente, eles têm diferenças. Tá? A mesma coisa acontece com casa, moradia, lar, residência, domicílio, e aí vai em outras palavras. Então, nós temos assim, ele não tem casa. Quando nós pensamos em casa, por exemplo, nós relacionamos casa com a estrutura, né? Parede, telhado, né? Os móveis que tem. Então, nós relacionamos, o nosso cérebro, por exemplo, já causa essa visualização, já nos remete a essa visualização. Quando nós falamos, por exemplo, em lar, é mais poeticamente, ele é mais trabalhado, né? Lar seria o quê? O carinho da família, né? Então, ou ele não tem casa, ele não tem lar, né? Talvez ele até possa ter a casa, a estrutura, mas ele não tem lar, né? Ele não tem a familiaridade, né? O amor, o carinho de pai, de mãe, de irmãos. Então, tá vendo como que palavras sinônimas elas podem ser diferentes na relação de sentido, na relação de semanticamente falando, tá? Quando nós falamos assim, ver, enxergar, visualizar, por exemplo, nós falamos assim, o ver, né? Nós vemos, né? Nós olhamos, nós visualizamos ou nós enxergamos. Né? Então, essas diferenças elas são muito trabalhadas, principalmente dentro dos textos poéticos. Aqueles textos que querem causar emoção, né? Que querem causar um apelo, querem causar algo a mais. Né? Um texto que quer fazer persuadir, por exemplo, são palavras mais fortes. Então, a semântica está dentro dessa utilização. Talvez o uso da palavra não é um uso qualquer, vou botar essa palavra. Não, ele foi estrategicamente pensado para que causa um sentido, né, de persuadir o leitor. Então, a mesma coisa acontece com parar e estacionar. Se nós formos olhar lá no dicionário, nós temos, talvez em algumas palavras, em algumas explicações, eles têm o mesmo sentido. Né? Então, de parar, deixar de mover. Mas se nós formos olhar, por exemplo, no Código Nacional de Trânsito, parar é diferente de estacionar. Por quê? O parar, que é essa placa permitida, né, permitido parar,
Quando eu falo assim, eu tenho uma placa com o E cortado uma vez e o E cortado duas vezes. Então eu tenho permitido parar, aqui é permitido parar ou estacionar, né? Aqui não é permitido parar e aqui não é permitido nem parar e nem estacionar. O parar, o carro para e desce ou sobe alguém. O estacionar, você estaciona, desce do carro, o carro fica lá sozinho. Né? Então tem lugares que não é permitido fazer isso, tem lugares que não é permitido fazer nenhum desses. Né? Então o parar é como se fosse uma paradinha rápida. Estacionar já é aquele mais demorado. São palavras que, se nós formos olhar, são sinônimos, né? São sinônimas, mas semanticamente tem uma grande diferença. Ok? Muito obrigado. Fica agora como tarefa da página 70 a 82.